Oi, manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanck e hoje, no nosso quarto dia do especial da Semana das Paletas, vou fazer aqui uma make utilizando a paleta Pro da Luisance. Bora lá? Antes de começar aqui o tutorial, quero lembrar a vocês que esse vídeo faz parte da Semana das Paletas, que é uma collab comigo e com a Ju Evelyn. E nós já estamos aí no quarto dia dessa Semana das Paletas, então a cada paleta a gente vai trazer uma proposta diferente. A Ju vai fazer uma e eu vou fazer outra. Então vocês vão ter duas propostas aí de make com cada paleta. E aí as duas pessoas que mais interagirem, tanto nos vídeos dessa semana no canal da Ju quanto no meu, a gente vai escolher essas duas pessoas pra ganhar mimos da gente, tá bom? Então a Ju vai escolher uma pessoa, eu vou escolher a outra. Então, gente, comenta aqui, interage aqui bastante pra você ser escolhido, tá bom? E eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo da Ju e do canal dela pra vocês irem lá conferir. E a paleta de hoje é a paleta Pro da Luisance. Eu gosto muito dessa paleta porque ela é bem completa, bem coloridona, como eu gosto. Então vamos lá, gente. Eu já tô ansiosa pra ver qual make que a Ju vai fazer. Já fiz aqui minha sobrancelha. Eu utilizei essa canetinha aqui da Pink 21, a Eyebrow, que eu gosto bastante dela. E pra fixar as sombras que a gente vai utilizar, o corretivo da Natália Capelo de sempre. Então eu peguei aqui o pincel W905 da Macrylan. E aí, eu quero fazer um olho bem coloridão hoje. Eu vou começar, então, com esse tom aqui, ó, de verde, que é um verde mais escuro e bem bonito. E eu vou começar aplicando esse tom de verde aqui no cantinho interno, na região do côncavo. Então, ó, eu aplico dando batidinhas, que é pra gente pigmentar aqui, ó, esse tom de verde. E aí, eu vou concentrar esse tom mais aqui no canto interno mesmo. Feito isso, eu vou limpar aqui o meu pincel. E aí agora eu vou vir nessa cor aqui, ó, que é um tom meio de vinho. E eu vou aplicar esse tom dando batidinhas aqui, ó, na sequência desse tom de verde. Então a gente vai aqui acompanhando esse formato, ó. E aqui eu também vou dando batidinhas pra gente pigmentar bem essa sombra. E eu já vou trazendo ela um pouquinho aqui, ó, pra dentro do tom de verde que a gente aplicou aqui. Feito isso, limpei novamente o meu pincel. E aí agora eu vou pegar esse tom de azul mais escuro da paleta. E com esse tom de azul eu vou fechar aqui, ó, o nosso olho. Então, ó, eu vou fazendo esse formato mais arredondado. Mas se você quiser, você pode já fazer ele mais alongado. Então aqui você já vai construindo o formato. Então, ó, eu também vou dando batidinhas aqui e vou puxando um pouquinho pra dentro desse vinho que a gente aplicou. Feito isso, eu vou pegar aqui o pincel Gama 03 da Levandi. Esse pincel não está sujo, tá, gente? Ele só manchou por causa do último tutorial que eu fiz utilizando verde. E aí, então, ó, eu vou começar a esfumar as bordas dessa sombra com cores mais claras para facilitar a transição. Então aqui eu vou começar com esse verde mais aberto e eu vou aplicando ele, dando batidinhas nas bordas do primeiro tom de verde que a gente aplicou. Aos pouquinhos eu vou aqui depositando essa cor. Daí eu vou limpar aqui o meu pincel. E para esfumar o tom de vinho, eu vou vir aqui, ó, nesse tom de rosa. Ele é um rosa meio violeta, sabe? Vou pegar ele aqui e aí eu vou aplicar ele na borda do tom de vinho. E aí, quando a gente tá fazendo esse processo, é normal a sombra mais clara, ela tomar conta. Então depois a gente volta com os tons mais escuros só pra dar acabamento. E aí eu vou aos pouquinhos avançando com essa sombra pra cima das outras cores. Limpo de novo aqui o pincel. E aí, pra esfumar aqui o tom de azul, eu vou utilizar esse azul aqui mais claro. E aí, ó, o mesmo processo, eu vou pigmentando primeiro ele aqui nas bordas desse azul mais escuro, sempre dando batidinhas primeiro pra sombra pigmentar. Feito isso, eu vou pegar o pincel BT10 da Macrylan. Aí vou voltar aqui, ó, nas cores escuras e vou só melhorar aqui a transição de uma cor para outra. E aí eu vou fazendo isso com todas as cores. Feito isso, eu venho com o pincel A26 da Macrylan e um pouquinho de pó compacto.
E aí eu vou pegar aqui esse pó e vou suavizar aqui as bordas do nosso esfumado. Então, com a mão bem leve e só na bordinha eu vou dando acabamento aqui. E aí, depois que a gente dá esse acabamento com o pó, eu gosto sempre de voltar com as sombras de transição. Então, eu vou voltar aqui com o azul mais claro e vou, ó, com o pincel Gama 06 da Levangie, eu vou deixando aqui, ó, com essa transição. Eu vou deixando aqui a transição mais suave. Daí, gente, vai ficar assim. Aí agora eu vou pegar aqui a sombra preta da paleta, que é esse tom aqui. E aí com o mesmo pincel BT10 da Maqrillan, eu só vou concentrar aqui esse tom de preto no cantinho externo, ó. Então eu vou dando aqui batidinhas para pigmentar e eu vou levando esse tom de preto até ele morrer aqui, ó, nesse tom de azul mais escuro. Aí eu venho aqui com o pincel Gama 03 e um pouquinho de azul e só dou aqui, ó, o acabamento. Daí agora eu vou pegar aqui um cotonete, vou umedecer ele em água micelar e eu vou então limpar aqui essa área inicial, porque a gente vai fazer um cut, ó. Então eu venho aqui, ó, limpando essa região. Ó, daí depois que eu fiz a limpeza, eu vou vir então com corretivo e um pincel assim, ó, bem fininho. E agora eu vou vir aqui delimitando essa área do recorte. Daí, gente, depois dessa limpeza aqui, eu fiz o recorte do cut crease mais deitadinho, tá? Você pode fazer mais arredondado, mais fechadinho. Tudo vai depender do seu gosto. E aí, como não tem nenhuma sombra iluminadora nessa paleta da Luisance, eu vou utilizar esse pigmento aqui da linha da Tamiri Síndice. Esse daqui é o iluminador rosa, que eu amo ele. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Como o nosso corretivo ele não tá selado, ele não vai precisar de fixador, porque ele já vai grudar ali no corretivo. Então, ó, eu vou pegar aqui um pincel de precisão, vou pegar o pigmento e eu vou aplicando esse pigmento, dando batidinhas, que é pra gente selar bem toda essa região aqui do corretivo com esse pigmento. Daí, depois disso, eu peguei aqui o pincel Delta 17 da Levangie. E aí eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui meio violeta e vou aplicar aqui, ó, pra servir de transição do tom preto para esse pigmento que a gente utilizou. Então eu vou dando leves arrastadinhas de fora para dentro, que é pra gente ir, ó, aos pouquinhos fazendo o preto e entrando aqui pra o pigmento. Daí eu pego aqui um pouquinho do preto e dou leves arrastadinhas aqui, ó, só para melhorar mais ainda essa transição. E aí, gente, para ficar mais brilhante ainda, eu vou utilizar esse pigmento aqui da Mais Vaidosa. Esse daqui é na cor 234. E aí eu vou colar, então, por cima desse outro pigmento que eu apliquei antes. Aí agora sim a gente vai precisar de uma cola, porque esse pigmento, ele tem um pouquinho de glitter nele. E aí eu vou utilizar a minha colinha da NYX, que é maravilhosa. Apliquei aqui, ó, um pouquinho no dorso da minha mão. E aí, ó, eu venho com o pincel e eu vou aplicar essa colinha dando batidinhas por toda essa região aqui, ó, onde a gente aplicou o pigmento da Tamiri Síndice. Aí depois que eu tirei o excesso de cola desse pincel, eu venho então com esse pigmento aqui, ó. E aí eu vou só encostando, ó, dando caribadinhas. Agora sim tá brilhante do jeitinho que eu gosto. Daí agora eu vou pegar um delineador líquido. Esse daqui é o da Vizela, da coleção Cat Lovers. Daí, ó, eu vou fazer aqui um delineado infinito. Então, ó, eu venho aqui com esse delineador líquido, fazendo o meu delineado, e ele vai morrer aqui, ó, onde a gente aplicou o preto. E aí, ó, eu venho com mais um pouquinho da sombra preta e vou dando batidinhas aqui, ó, no finalzinho do nosso delineado. Agora, então, eu vou colar aqui cílios postiços, fazer o outro olho e já volto pra gente continuar a make.
Voltei, gente, aqui já com os cílios postiços aplicados. Então agora, pra hidratar a minha pele, eu vou começar com o BT Hydra Primer. E o meu, gente, ele tá na rapinha, ele nem sai mais pelo aplicador dele aqui, pelo pump. Então, eu vou pegar daqui e aí eu vou aplicar aqui na minha pele. E aí, esse produto aqui eu vou comprar, sim ou com certeza, né? Eu amo esse hidratante da Bruna. E aí vou utilizar esse óleo facial da Fenza, que eu gosto muito dele. Vou aplicar ele aqui nas regiões mais ressecadas da minha pele, para dar um up aqui nessa região e deixar a base mais bonita. E aí depois que a minha pele já absorveu aqui a hidratação, eu vou aplicar a base. E aí hoje eu vou utilizar essa base aqui da Make Be, a Retinol H+, que eu amo de paixão essa base. Vou utilizar a esponja para esfumar ela. E a gente já tem resenha dessa base aqui no canal, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link para quem ainda não assistir ir lá ver. Base aplicada. De corretivo, hoje eu vou utilizar o corretivo líquido da Vizela, que eu adoro. Então eu aplico ele aqui, ó, mais nessa região da minha olheira mesmo. E aí eu vou espalhando aqui com a esponjinha, dando batidinhas. E aí, ó, também vou aplicar esse corretivo aqui no centro do rosto. De blush, gente, eu vou utilizar o BT Plus da Bruna Tavares. Esse daqui é na cor Bela, que ele tem um tom assim, ó, mais rosadinho. E eu acho que vai combinar mais com a make de hoje. Então eu aplico ele e aí eu vou espalhando com o pincel, dando leves arrastadinhas em direção aqui às têmporas, ó. E aí de contorno, eu também vou utilizar o contorno da Bruna Tavares. Esse daqui, ele é mais neutro, então eu curto mais ele aqui quando eu tô utilizando produtos mais frios. Eu acho que ele casa bem. De iluminador, eu vou utilizar esse iluminador aqui da Nina Secret. Vou pegar ele aqui com o pincel da Macrylan. E aí, ó, eu vou depositando ele aqui e já vou esfumando. E olhem que glow lindíssimo que esse iluminador dá na pele. Daí, por cima desse iluminador da Nina, eu vou utilizar o iluminador Flash da Luisance, que ele tem aquela pegada de ter um reflexo mais roxinho, meio lilás. Então eu vou pegar ele aqui e vou aplicar aqui, ó, por cima do da Nina. E, gente, ai meu Deus, eu amo demais esse iluminador, viu? É um baratinho que vale super a pena. Ele fica muito lindo na pele, sério. Aí eu sempre falo isso em todo o vídeo, gente, mas eu aplico muito iluminador porque eu gosto, tá? E aí você aplica aí, ó, na intensidade que você quer. Pra selar a pele, eu vou utilizar esse pó aqui da Boca Rosa. Então, primeiro, eu vou tirar aqui, ó, o acúmulo das linhas. E aí, com o pincel, esse aqui que eu tô utilizando é o MS2 da Mari Saad, que ele encaixa perfeitamente aqui nos lugares do rosto. Coloquei aqui o pó na tampinha e aí eu tiro bem o excesso do pincel e vou aqui aplicando esse pó, sempre dando batidinhas. Aí aqui, ó, abaixo dos olhos também, primeiro eu tiro o acúmulo das linhas. E aí, ó, com o pincel eu vou selando aqui essa região. Vou aplicar agora aqui uma bruma e deixar secar na pele. E aí eu vou utilizar essa bruma aqui da linha Julia Peixoto pra Face Beautiful. Então, ó, protejo aqui os meus olhos com a minha plaquinha. E vou fazer aqui a aplicação. Agora nós vamos para a parte abaixo dos olhos. Já fiz a aplicação aqui na linha d'água do lápis. Esse lápis que eu usei é da Vegas Makeup, da linha Só Traço, é o lápis branco. E aí eu vou pegar então o corretivo da Nath Capello e com um pincel eu vou aplicando ele nessa parte aqui inferior dos olhos. Daí com o pincel W907 da Macrylan, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima na parte de baixo. Então, ó, eu começo dando batidinhas com aquele tom de azul mais escuro que a gente utilizou. E aí concentro ele aqui no canto externo. Daí limpei o meu pincel e agora eu vou vir então com aquele tom de vinho. E aí eu concentro esse
esse tom mais aqui na região central dessa área. E aí eu fecho aqui o iniciozinho do nosso olho, ó, com um tom de verde escuro, sempre dando batidinhas pra cor pigmentar bem. Daí agora com o pincel Delta 18 da Levangie, eu vou esfumar as bordas. Então eu começo ali com azul, pego azul claro e venho com movimentos de vai e vem esfumando, ó. E já conectando aqui com a parte de cima. Depois do azul, eu venho com esse tom aqui de lilás, meio violeta, meio roxo. Aplico aqui na borda do tom mais escuro, sempre com movimentos de vai e vem. E por último, o tom de verde claro. Venho aplicando aqui na borda. E aí com o pincel fofinho e um pouquinho de pó compacto, a gente vem nas bordas desse esfumado, ó, só dando acabamento. Apliquei aqui máscara de cílios nos cílios inferiores, daí eu vou pegar mais um pouquinho do iluminador da Luisance. E eu vou concentrar ele aqui, ó, só pra dar uma iluminada maior. E por último, gente, batom. Vocês podem, obviamente, utilizar a cor de batom que vocês quiserem. Inclusive um nude aqui iria ficar muito bom. Mas hoje eu quero muito utilizar batom preto, porque é muito a minha cara. Então eu vou utilizar esse batom aqui da Ash Cosmetics, ele é o Sweet Night. Aí pra facilitar a aplicação eu vou vir primeiro com lápis preto. Esse daqui é o lápis da Colors. E vou fazer aqui o contorno com o lápis. E ó, gente, ele é super preto. Vou fazer aqui a aplicação e já volto pra mostrar a make no close. E pronto, gente, maquiagem finalizada. E aí, o que vocês acharam? Eu amei, eu achei que essa make tá muito a minha cara. Eu curto muito essa paleta aqui da Luisance, eu achei ela muito versátil, tem cores, tem tons de marrom, então dá pra trabalhar e fazer várias coisas diferentes com ela. Não se esqueça de passar lá no canal da Ju pra ver qual foi a proposta de make que ela fez com essa paleta da Luisance. E antes de ir embora, eu vou te lembrar de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar o like aqui pra mim, que isso me ajuda bastante. E vai lá no Instagram me seguir, @CamilaDeMonk, que eu tô sempre por lá. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!